Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? É o meu desejo, a minha expectativa de que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração, sua mente, até o dia de Cristo. Queridos, momento de pastoreio, né? Essa agenda diária do Senhor conosco pela sua palavra, isso é tão especial. Essa oportunidade de, como igreja, percorrermos todo o conselho de Deus. Bem, nós estamos no livro de Neemias, um livro repleto de ensinos, e hoje, conquanto a gente tem um capítulo que pode parecer desafiador, ele ao final revelou lições muito preciosas para o meu coração. Queria te encorajar a nós louvarmos o nome do Senhor juntos e regressarmos aqui para caminharmos num capítulo que faz exatamente esse encorajamento, nos unirmos em louvor de adoração e gratidão ao nosso Deus. Vamos louvar? As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus,
Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Que bênção, privilégio nosso junto louvarmos o nome do nosso Senhor, não é verdade? Sem maiores delongas, estamos em Neemias, o capítulo é o 12. Agora, quem conhece Neemias e conhece o capítulo 12, talvez esteja aí quase desligando o momento de pastoreio. Por quê? Porque essa pessoa, primeiro, sabe que o capítulo 12 é imenso. Segundo, é provável que alguém que conheça o capítulo 12 esteja aí dizendo, mas é muito chatão, que capítulo chatão. E por que alguém diria isso? Porque esse é mais um daqueles capítulos que tem o registro histórico de muitos nomes. Esse capítulo, ele tem um dos objetivos, elencar todos os sacerdotes e levitas que regressaram para Jerusalém na primeira leva depois do decreto de Ciro, que foi aquela primeira leva que veio com Zorobabel. Então eu reconheço que a leitura pode ficar desafiadora. Querem ver? Imagine que eu comece a ler, são estes os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, com Jesua. Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atu, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilgas, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Uquias, Jedaías. É tenso, é verdade. Nós já conversamos aqui outras vezes que essas genealogias, elas são uma grande sinalização dupla de Deus. Primeiro, que o registro da Bíblia é verdadeiro. Isso daqui não é uma coisa que é escrita para capturar as pessoas para uma lenda. Não, isso é registro histórico. Mas um segundo ponto que ele sempre mexe comigo é que Deus é um Deus pessoal. Ele é um Deus que escreve nomes nos livros. E na revelação final das Escrituras em Apocalipse, a Bíblia diz que existe um livro de Deus, escrito antes da fundação do mundo, que ele colocou o nome do seu povo, daqueles que têm aliança com ele lá dentro. É o jeitinho de Deus, ele é pessoal, ele é relacional, ele é aliancista. Então tudo é muito especial. Mas o meu desejo com você é estudar um grande princípio que tem aqui no capítulo 12, gente. Fez bem ao meu coração. O que está acontecendo aqui nesse momento histórico de Neemias? Você vai se lembrar. O povo de Deus, Reino do Sul, Judá, sabe aquele filho que você ama e ele tem rebeldia, é recalcitrante, está entrando em caminhos que são maus. E você então o alerta, você o chama, você o resgata, você explica. Ele então é cabeça dura, oscila e você diz, olha, eu te amo muito para deixar você entregue aos seus prazeres. Eu preciso lhe disciplinar, que é um princípio. Está lá em Hebreus.
Todo pai que ama o filho o disciplina. A indiferença, ela não é amor. É a pior forma do ódio. É a indiferença. Deixa. Deus não faz isso. Então, Deus traz uma disciplina muito forte ao povo de Judá, que é o cativeiro babilônico. Ele dura 70 anos. E depois, então, que a Babilônia até já passou para os persas, medos e persas, nós temos o regresso, cumprindo as profecias. Então tem uma primeira turma que vem com Zorobabel, e aqui está o nome deles. Depois nós temos em Neemias aquele momento maravilhoso de como Deus levanta alguém como Neemias, que ele deixa o seu conforto, o seu status, ele se compromete pessoalmente, ele ora ao Senhor e ele então consegue a simpatia do rei, os recursos do rei, a proteção do rei, mas em todo momento ele diz: a boa mão do Senhor comigo. Ele vai para Jerusalém, ele sabe com quem falar, a hora que falar. Ele não é paralisado pelos inimigos que levantam no meio do caminho, Sanbalate e Tobias, e ele então parte para cima, anima o povo e eles reconstroem os muros da cidade, que estava em ruínas, e o moral da turma estava também em ruínas. Então Neemias, com essa turma, com a bondade de Deus, reconstrói em 52 dias um espetáculo. E aí entra o capítulo 12. Capítulo 12 é: o que você faz quando de repente Deus lhe dá uma grande vitória? O que você faz quando você é visitado por uma grande bênção? Eu estou pensando tanto aquelas que você pediu, clamou, esperou, e Deus na sua misericórdia ouviu, e te visitou, e concedeu, como aquelas que são até repentinas. Então Deus intervém com uma graça especial naquele aspecto, e é uma grande vitória, um grande acontecimento. O que é que você faz? O que é que você faz? Eu queria ler com você aqui o versículo 27, para nós extrairmos um princípio. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Resposta à minha pergunta? O que a gente faz? Um grande culto de ação de graças. Louvado seja o Senhor. Reedificamos os muros. Deus foi generoso, abriu as portas para Neemias, os recursos, a proteção, a estratégia, o empreendedorismo, o ânimo de todos. Construímos, louvado seja Deus. Pronto. Esse talvez seja um grande ponto que mexeu comigo. É um resgate de algo muito bonito na vida do povo de Deus, que é a gratidão. Já ouviu falar em culto de ação de graças? Ou ações de graças? Ele é um momento que ele é de adoração a Deus, mas de gratidão específica por uma grande vitória que Deus é quem deu. Está aqui, Neemias 12. Eles fazem isso. E fazem isso com que marca? E aqui é que eu queria focar um pouco nessa parte. Eles fazem isso com louvor. Com louvor. Com canto. Vocês já perceberam que parece que Deus fez o ser humano com essa coisa especial do louvor e da música? E é uma grande faceta do ser humano, a música, porque ela nos envolve mente, emoções, e é uma grande oportunidade de louvarmos o Senhor. A música. Eu me lembrei aqui de um versículo que está lá em Tiago. Tiago, no capítulo 5. O versículo 13 diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Muito bem.
Nós que somos família da fé, recebemos uma informação, alguém está sofrendo, é uma doença, é uma situação difícil. A gente faz oração. Agora olha como é que termina o texto. Está alguém alegre? Cante louvores. Cante louvores. Me parece que é o que nós temos aqui no nosso Neemias 12. Eles estão felizes porque o Deus os visitou com uma grande vitória. Os muros estão reconstruídos. Louvado seja Deus. Vamos o quê? Vamos louvar. Você louva ao Senhor em gratidão por vitórias que Ele te dá? Eu estava lendo isso daqui, eu me lembrei de um evento da minha vida. Me permitam aqui compartilhar. Quando eu me formei em engenharia, eu estudava em Brasília, me formei na engenharia e no dia que eu apresentei o meu projeto final, aquilo foi, digamos, o último ponto de uma saga muito desgastante, muita ansiedade, e a gente tinha que apresentar uma banca de professores, examinadores de fora, e é uma luta. Gente, quando terminou a apresentação daquele projeto final, as arguições, e ao final a junta se reúne e veio a informação, você está aprovado. Que alegria! Que alegria! E eu não sabia que Deus ia reservar uma grande surpresa para mim, porque era uma segunda. E na minha igreja não tinha nada na segunda à noite, nada. Mas quando eu saí daquele anfiteatro da UNB, onde eu estudei engenharia civil, eu encontrei um amigo de outra igreja, da Presbiteriana Nacional. Quando eu encontrei Rian, eu dei um abraço nele, eu falei, eu estou tão feliz, Deus abençoou, e ao final fui aprovado, projeto final, formado. E eu perguntei para ele, eu falei, escuta, não tem nada na sua igreja hoje, porque eu quero louvar. E Deus foi tão bom que ele disse, rapaz, hoje a gente tem ensaio da equipe de louvor. Eu falei, deixa eu ir. Ele falou, mas para o ensaio da equipe de louvor? Eu falei, porque eu fico lá, eu prometo não atrapalhar. Eu fui para uma igreja que não era minha, eu conheci aquele irmão, ia até o ensaio da equipe de louvor. E era a equipe de louvor preparando para o outro domingo. Eles foram ensaiar no próprio templo da igreja. Eu fui para lá. Eu fui para o meio do templo. A Igreja Presbiteriana Nacional é muito grande. E eles lá ensaiando. E eu aqui a plenos pulmões. Eu me lembro que eles estavam ensaiando o hino Santo, Santo, Santo. Aí canta assim, Deus onipotente. Eu gritava, Deus. Eles pararam lá e falaram assim, Roberto, vem cá. Roberto, que foi, cara? Eu falei, eu tô muito empolgado. Eles, Roberto, então vem ensaiar aqui com a gente. Mas aqui, ó, se encaixa aqui com a gente. Gente, eu ensaiei com eles. Mas fez tão bem pro meu coração, foi tão especial. Eles me convidaram para naquele domingo seguinte poder participar da equipe de louvor deles, da outra igreja, porque faz parte do crente ter ações de graças, com louvor, com canto. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Lembra quando houve a inauguração do templo de Salomão? A Bíblia diz que quando todos a uma levantaram a voz em uníssono para adorar o Senhor, então a glória de Deus encheu o templo. É isso. A minha percepção é que nós temos aqui um princípio. Você consegue lembrar algo para você agradecer a Deus? Ação de graças, louvor, canto. Isso é uma bênção. Mas não é só o cantar. Não é só os símbolos, alaúdes e as harpas, que são instrumentos característicos daquela época. Tem uma marca aqui distintiva do louvor, que é de ação de graças. Qual é a marca distintiva? Eu vou dizer para vocês, a alegria. A alegria. É isso. É tão bonito, porque aqui, no 42, né? Aqui o 44, ele cita o nome de diversos dos cantores, Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão, Ezer. Eles faziam-se ouvir
os cantores sobre a regência, sobre a direção do Jezraías. Vê que organizado. Então diz que naquele dia, no versículo 43, eles fizeram um grande cultão. Ofereceram sacrifícios, era o jeitinho do povo apresentar um culto a Deus aqui no Velho Testamento. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa frase aqui. E se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo, a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Louvado seja Deus. Vê que legal. Ó, esses que louvam, que a turma que está no culto, eles se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que toda a alegria de Jerusalém se ouviu até longe. Consegue perceber que esse momento aqui foi uma celebração de ações de graças do coração, plena de alegria. Querido, isso aqui tem que ser uma marca distintiva. E aqui eu queria falar, inclusive, com todos aqueles que até são muito técnicos e participam, né? E eles são muito afinados, eles não se equivocam no ritmo, eles sabem ali o mapa da música, as entradas, vem. Mas deixa eu dizer uma coisa, se for estritamente técnico, por qualquer outro tipo de fundamento que não uma alegria por quem Deus é e por tudo que Ele faz, não presta. Você consegue imaginar o cara que, sei lá, é o aniversário da esposa e ele então a aborda de manhã com um lindo café da manhã. Ela diz, o que é isso? Eu preparei. Mas ele ainda tira um presente, que é o presente que ela mais gosta, um brinco. E ela diz, meu Deus, é o brinco mais lindo do jeito que eu gosto. E ele então diz, mas não é só isso. E ele começa a cantar a música predileta dela. E ela está ali, maravilhada, e diz, mas por que você está fazendo tudo isso? Imagine esse marido dizendo, é porque a sua mãe mandou. A sua mãe disse que você é doida com o negócio de aniversário e que se eu não fizesse o café da manhã, se eu não te desse um presente, se eu não cantasse uma música, não ia funcionar. Então eu tive que fazer porque sua mãe mandou. Como que você acha que essa esposa vai ficar? Eu sei. Nada daquilo, por mais delicioso que seja o café, por mais bonito que seja o presente, por mais adequada que seja aquela canção, se o que ela percebe é apenas uma obrigação estéril, vazia, ou cumpridora apenas de ordens ou compromissos, mas não vem de um coração alegre, aquele louvor não vale. Queridos, e eu estou convencido que com Deus é a mesma coisa. Preste atenção, não me entenda mal. Penso que nós precisamos nos esmerar, conhecer mais a Deus, o que é que o glorifica, como Ele gosta de ser louvado. Precisamos nos esmerar no aspecto técnico, rítmico, melódico, harmônico, em todos os sentidos. Mas prestem atenção, Deus vê o coração. E aqui nós temos essa marca bonita. Eles se alegram no Senhor. E o texto diz, é uma alegria que vem de Deus. E ela é grande. Envolve a todos, e essa alegria é percebida longe. Louvado seja Deus. Que privilégio. Mas tem mais, tem uma curiosidade. Porque o texto diz que eles então se unem para essa grande dedicação, eu não li o versículo 27 e o 28. Veja, ajuntaram todos os levitas, o 28 diz, ajuntaram-se todos os filhos dos cantores, na campina, aos redores, nas aldeias dos netofatitas. Então, versículo 30 diz assim, purificaram-se. Todos eles, sacerdotes, levitas, e também purificaram todo o povo. É curioso isso.
O princípio aqui é que um verdadeiro culto de canto, de louvor, de gratidão com alegria, ele requer gente purificada. Purificada. O que é isso? Como nós podemos aplicar isso aqui para nós? Queridos, deixa eu ir direto aqui no ponto, porque a Bíblia diz, eu vou abrir aqui na primeira carta de João. Na primeira carta de João, na segunda parte do versículo 7. Eu vou ler até o 10, porque é muito bonito, mas você vai entender o meu ponto, porque a segunda parte do versículo 7 diz: e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que nós não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora a gente consegue entender. Queridos, quando Jesus encontrou aquela mulher lá em Samaria, no poço, ele cirurgicamente encontrou uma mulher cujo currículo a condenava. 5 casamentos destruídos, um envolvimento ilegítimo. Ela ia sozinha para o poço, certamente como prova dessa sua desqualificação social. E o Senhor diz para ela: quem beber da água que eu der, nele haverá uma fonte para jorrar para a vida eterna. E naquele diálogo, Jesus diz uma coisa muito bonita, ele diz: já chegou a hora em que o meu Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A pessoa que tem um encontro com Jesus, mesmo sendo aquela desqualificada socialmente, ela é purificada pelo sangue de Jesus. Como é isso, Roberto? Me permitam explicar. Porque esse é o clímax das Escrituras. Esse é o centro do Evangelho. É o que nós temos aqui no texto que eu li da carta a João. Ele diz que o sangue de Jesus nos purifica do pecado. E ele diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Eu confesso a você que a gente poderia ter uma dificuldade com esse verbo usado aqui. Peraí, Deus é fiel e justo para perdoar? Ué, se ele fosse justo, o pecado merece condenação. Não era para ser Deus é fiel e misericordioso ou bonzinho para perdoar. Por que a Bíblia diz Deus é fiel e justo? É pelo que ele acabou de dizer. É por causa do sangue de Jesus. Entenda isso daqui. Os nossos pecados, eles são diretamente contra um Deus eterno, todo-poderoso e plenamente santo. E cada pecado desse isoladamente mereceria uma condenação na envergadura da afronta. Se a afronta é contra um Deus eterno e plenamente santo, uma única afronta mereceria uma condenação eterna e plena em condenação. Mas a nossa vida não é só de um pecado. Se nós imaginarmos e lembrarmos que nós pecamos não só por ação, mas por palavra e por pensamento, você tem noção da condenação que eu e você merecíamos? Eu vou dizer para você, nós merecíamos uma condenação eterna e isso seria justo. Se o justo
É eu receber uma condenação eterna? Como assim Deus vai perdoar por ser justo? Eu te explico. Os nossos pecados demandavam, exigiam, requeriam uma condenação. Então o próprio Deus mandou o Filho dele, o perfeito. O nosso pecado não é uma afronta contra o perfeito? Então, só uma condenação paga por um perfeito poderia suprir tamanha afronta, pois ele veio, o perfeito tem nome, o nome dele é Jesus. Ele viveu a vida que nós nunca conseguimos viver. Para quê? Para que essa perfeição da vida de Cristo, ele desce para nós. É a justiça de Deus, que não é conquistada pelo que fazemos, mas nos é imputada pela fé. É a justiça de Deus revelada em Cristo. Ele entrega para nós. Mas ele entrega para nós. Certo, mas e os meus pecados? Ele pega os nossos pecados e ele leva nele, em Cristo, lá para a cruz. E Jesus recebe a justa condenação pelo meu pecado. E agora faz sentido, porque Deus é um juiz tão justo que ele não condena o mesmo pecado 2 vezes. E é exatamente porque Deus é justo e porque ele já condenou os nossos pecados na pessoa perfeita do Filho dele, é por causa desse caráter justo que nós podemos confiar que agora ele nos perdoa e ele nos purifica. Ou, em outras palavras, os pecados são cravados na cruz e Cristo recebe a condenação justa por eles e nós recebemos a vida de Cristo. A justiça de Deus revelada em Cristo, que nos purifica de toda injustiça. Queridos, é na união com Cristo que nós estaremos aptos e prontos para prestar e entregar um louvor de verdadeira ação de graça ao Senhor. Porque nós faremos ações de graças por uma porta de emprego que se abriu, por uma cura de uma doença que chegou. Nós faremos ações de graças por um filho que nasceu. Nós faremos ações de graças por uma vitória que aconteceu, mas em todas elas, o louvor que chega na presença do Senhor é aquele que o próprio Deus enxerga em nós, não só a celebração por essa vitória que estamos vendo, mas um coração que diz: obrigado, Deus, porque o Senhor não poupou o seu Filho Jesus, antes por mim o entregou. E com isso, o Senhor me perdoou dos meus pecados e o Senhor me purificou de toda injustiça. Essa marca da purificação que está embrenhada nos louvores com alegria, elas fazem parte da marca do povo de Deus. E é o que a gente vê aqui em Neemias 12. Um último ponto para nós terminarmos. É que no final do capítulo aconteceu uma coisa muito interessante. O povo, no meio desses louvores, eles passaram a levar para a casa do tesouro, para os sacerdotes e os levitas, as suas ofertas, os seus dízimos. Eu resumiria isso aqui dizendo que a ação de graças, com alegria, dominada pelo privilégio da salvação, que é a purificação dos nossos pecados e da nossa injustiça, recebendo a condição de filho perfeito de Deus em Cristo, ela gera em nós generosidade. Até então, não estava organizado, os sacerdotes e os levitas, que eles estavam voltando, parece que a partir daqui eles se organizam
porque o povo alegre, por conta da ministração, eles trazem agora, com generosidade, os seus recursos, para que a estrutura da casa de Deus possa ser erguida, para que as condições daqueles que são líderes na casa de Deus possa ser mantida. E a generosidade, ela é uma marca de quem vive em ação de graça por tudo aquilo que Deus já lhe deu. Queridos, o salmista diz, né? Deus habita no meio dos louvores. E eu queria fazer esse encorajamento final aqui para você. Venha louvar junto. Porque nesse capítulo, uma coisa que a gente percebe é que é óbvio, que é uma bênção você cantar, louvar, expressar sua gratidão com alegria, deslumbrado com a obra de salvação de Deus em Cristo por você, ser generoso. Mas o texto em todo momento tem uma marca: o ajuntamento para o louvor, o ajuntamento para ações de graças, o ajuntamento para o culto. Essa é uma coisa muito bonita. Nós, como igreja, a gente tem um privilégio quando a gente se une, povo de Deus, para cantar junto, para louvar junto. E aqui eu estou falando para muito além da técnica. Aqui eu estou falando daquela alegria genuína. Aqui eu estou falando daquele senso da presença do Deus Salvador. Isso muda tudo. Me lembrei aqui de um outro episódio que foi muito marcante na nossa casa, quando minha esposa foi acometida de um câncer severo, precisou fazer a cirurgia, um câncer de mama, depois radioterapia, e entrou numa sequência de muitas quimioterapias, que foram muito, na época, né, muito danosas, efeitos colaterais muito complicados. E uma coisa me marcou. A médica dizia que a imunidade dela baixava e que seria perigoso estar em ambientes com muita gente. É um cuidado razoável. Mas eu me lembro da minha esposa no meio daquela fragilidade dizendo: eu queria tanto ir à igreja. E naquele período nós tínhamos à tarde aqui 2 cultos. E o culto das 4h30, na galeria, nós conseguíamos ficar de maneira assim, meio distante. Então a gente vinha e chegava um pouco mais tarde, saía um pouco mais cedo, para atender aquela prescrição médica de não estar encontrando junto, né? Nós adoramos nos cumprimentar e abraçar. A médica disse que não seria bom que ela pegasse qualquer virose, mas a gente vinha. E eu estou contando esse testemunho para dizer uma coisa. Quando nós vinhamos e quando a gente se unia aos nossos irmãos para louvar o Senhor, Deus pastoreava o nosso coração. Nós chorávamos, mas a gente saía com essa certeza de que nós temos o Senhor. Naquele período, eu me lembro bem daquele cântico tão precioso: bendirei ao Senhor para sempre, confiarei nele em todo tempo. Ele me libertou dos medos e os meus pés sobre a rocha colocou.
nós enchíamos os pulmões para cantar: é quem me fez feliz. E eu direi desse Senhor: é o meu escudo, minha torre forte, meu abrigo, meu libertador. Que privilégio é estar na casa do Senhor, exaltando o nome do nosso Senhor. Mesmo quando as coisas talvez não vão bem, porque nós sempre teremos muito a agradecer a Deus por quem Ele é, pela obra da salvação, por tudo que generosamente Ele já nos deu. E isso abençoa a nossa vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que princípio maravilhoso. Nos ajude a celebrarmos com louvor, cânticos plenos de alegria, comunitariamente, purificados no sangue de Cristo, com um coração generoso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui para terminar, queria lhe convidar para nós orarmos juntos pelo seu pedido, pela sua questão. De repente você quer hoje agradecer a Deus por algo. De repente hoje é o dia que, mesmo em meio a dificuldades, você quer louvar o Senhor. Eu queria fazer isso com você agora. Deus querido, estou me unindo, Pai, aqui a esse querido irmão que virtualmente está unido aqui comigo nessa oração. O Senhor sabe das petições, das necessidades, o Senhor sabe das lutas, das angústias, dos desejos, mas hoje o meu desejo ele é diferente. Eu quero me unir aqui com os meus queridos irmãos para nós celebrarmos o Senhor, para nós te agradecermos por tudo, pela vida, pelos dias, até pelas tribulações. Tiago, quem nos lembra, para termos motivo de alegria ou passarmos pelas tribulações porque elas produzem perseverança. E que o Senhor nos traga essa perseverança, em especial uma perseverança de gratidão, de celebração, de profunda alegria, porque o Senhor nos purificou de toda injustiça, condenando na pessoa do teu Filho uma condenação que era para ser nossa. Ó Deus, põe nos nossos lábios um novo cântico, traga-nos à tua casa para nos unirmos aos irmãos, inunda o nosso ser com alegria do alto, dá-nos coração generoso e tem misericórdia de nós em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor,
santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, um Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano